O plenário do Supremo deve voltar a analisar hoje a questão sobre a descriminalização do uso das drogas. O plenário deve decidir se é crime ou não o porte de entorpecente para uso próprio. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, o relator, o ministro Gilmar Mendes, já se posicionou sobre essa descriminalização. Como ele fundamentou o voto dele? Bom, o ministro Gilmar Mendes, ele entende que essa redação da lei, na parte que criminaliza, né, o uso de droga para o porte de droga para consumo pessoal, ela é desproporcional. Ele entende que essa punição na esfera penal, isso não vai implicar na diminuição da questão do uso de drogas no Brasil. Então, estigmatizar, né, o usuário de droga como um criminoso, isso acaba trazendo muito mais malefícios na visão do ministro Gilmar Mendes do que benefícios. Então, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, ele votou, inclusive, no sentido de que, quando se estiver diante de uma prisão por tráfico, que aquela pessoa que foi o autor daquela conduta deve, inclusive, ser submetida imediatamente à presença do juiz, para que o juiz possa verificar, de acordo com aquelas circunstâncias, se de fato se tratou de um tráfico ou de posse de droga para uso pessoal, e aí, inclusive, poder se manifestar em relação à questão da prisão, convertendo aquela prisão em prisão preventiva ou relaxando a prisão ou concedendo uma liberdade provisória, se for o caso. Então, na visão do ministro Gilmar Mendes, realmente essa criminalização, de acordo com o que está previsto na lei de drogas, ela é extremamente desproporcional. Então, ele votou dando procedência ao recurso que foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no sentido de absolver aquele detento que foi, na verdade, pego com uma quantidade de maconha para uso próprio, e no sentido de, por entender que aquela conduta, ela não tem possibilidade de ser considerada crime, porque o fato de alguém estar portando a droga para consumo pessoal, ela provoca a autolesão, ela não tem a possibilidade de gerar danos para a saúde pública, nem mesmo para a segurança pública. Na visão do ministro, o usuário não teria nenhuma punição? Não é que, na verdade, ele teria punição. Ele não teria punição dentro do que se chama de punição penal. Nós já tivemos, na verdade, na nossa legislação, o que se chama de despenalização, né? Hoje em dia, a conduta ela é crime, mas não tem uma pena privativa de liberdade. Existem outras sanções, mas não é uma pena privativa de liberdade, a pessoa não se sujeita a uma pena corporal. Então, isso a gente chamou de despenalização. O que o ministro entende é a descriminalização, ou seja, aquela conduta ela não é configurada como crime, mas ele teria outras implicações. Ela continuaria havendo a possibilidade de serem aplicadas aquelas medidas de advertência que estão previstas na lei, medidas em que se obrigue a pessoa a comparecer a cursos educativos, a uma internação. Então, todas essas possibilidades, elas continuariam sendo possíveis de serem aplicadas, porque estão previstas na legislação. Inclusive, dentro do voto do ministro Gilmar Mendes, ele entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, mas sem redução de texto. Ou seja, o texto ele permaneceria o mesmo de acordo da forma como está redigido atualmente. A interpretação que seria dada era de que aquele dispositivo ele não pode ser considerado como crime, porque ofenderia aí até mesmo o princípio da personalidade, da liberdade de expressão, mas ele poderia ser passível de outras sanções no âmbito administrativo, no âmbito civil, só as sanções penais que não seriam aplicáveis. Gisele, um outro aspecto muito importante destacado no voto do ministro Gilmar Mendes é a diferença entre a descriminalização, né, e o uso e a legalização da droga. Qual é a diferença? Realmente, esse é um ponto interessante da gente até deixar destacado também e esclarecer que são coisas bem diferentes. Descriminalizar significa tirar a possibilidade daquela conduta ser considerada ilícito, penal. Então, eu não tenho ali a possibilidade de aplicar uma punição penal pelo fato da pessoa estar usando a droga para uso próprio. Isso é a ideia de descriminalização
da posse da droga para uso próprio. Isso é diferente da legalização. Então, o ministro, inclusive, ele deixou bem claro que, ao voltar pela descriminalização, ele não está defendendo a legalização da droga. A droga continua sendo ilegal, o comércio da droga continua sendo ilegal. Quando eu tenho uma legalização, eu regulamento o mercado, inclusive com possibilidade de venda, de consumo a céu aberto. E isso não é a proposta do voto do ministro Gilmar Mendes, não é nesse sentido. A descriminalização, ela é diferente da legalização. Então, quando eu tenho a legalização, porque nós já temos, por exemplo, esse uso de droga no mercado informal, né? Então, esse comércio de entorpecente nesse mercado atualmente, da forma como está, é o tráfico de drogas, e isso ainda continua sendo considerado como ilícito penal, como crime. Então, são situações completamente diferentes. E o julgamento prossegue em que fase agora? Bom, nós tivemos, na verdade, uma interrupção, né? Isso começou a ser julgado no dia 19 de agosto. O ministro Gilmar Mendes, no dia 20 de agosto, ele apresentou o seu voto. O ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento com um pedido de vista. Ele queria um tempo maior para poder analisar o processo. Inclusive, nesse intervalo, ele chegou a receber um jurista, especialista em direito penal, né, que foi formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com mestrado e doutorado na Alemanha. Então, ele devolve hoje esse pedido de vista, é uma expectativa, esse é o segundo item da pauta. E aí, o julgamento, então, deve prosseguir com a apresentação do voto vista do ministro Edson Fachin, que é o primeiro a votar depois do relator, por ser o ministro mais novo da casa. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por enquanto. A gente volta no próximo bloco para falar dos outros processos que estão na pauta do Supremo para serem julgados hoje. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje no Supremo Tribunal Federal. Gisele, será que o Supremo conclui hoje o julgamento sobre a crise no sistema prisional? Pois é, tem essa previsão. O primeiro item da pauta é um pedido de medida cautelar numa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós já tivemos, inclusive, uma manifestação do relator, ministro Marco Aurélio. Ele já se posicionou pela procedência parcial, ele concede em parte essa cautelar. De acordo com o ministro, essa situação caótica do sistema prisional realmente demanda medidas dos três poderes e, em especial, uma interferência do Supremo Tribunal Federal por conta do pedido que foi formulado na arguição do descumprimento de preceito fundamental. Dentre as medidas, né, que seriam deferidas, que foram deferidas pelo ministro Marco Aurélio, está a realização de audiências de custódia, que é aquela situação em que o preso ele deve ser apresentado em até 24 horas, né, um contato pessoal do preso com o juiz. E isso deveria ser implementado pelos tribunais, né, pelos juízes de primeiro grau, num prazo de 90 dias. Ele também propõe a liberação de parte do fundo penitenciário para que a União possa empregar as verbas dentro desse sistema prisional. E também a questão da motivação das decisões. Para ele, o ministro Marco Aurélio destacou que essas prisões, muitas das vezes, estão sendo decretadas em situações que poderiam ser substituídas por outras medidas, como medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal, que são diversas da prisão preventiva. Então, todas as vezes em que o juiz se deparar com uma situação em que é possível determinar medidas outras que não a prisão, que ele deve fazer isso, e se não fizer, deverá fundamentar a sua decisão. Então, nós tivemos o voto do ministro Marco Aurélio. Depois do voto dele, essa sessão de julgamento foi suspensa e os ministros devem prosseguir, então, na apreciação desse caso, que é de extrema importância não só para toda a sociedade brasileira, na verdade. Algum outro destaque? Tem um recurso extraordinário com repercussão geral, que trata sobre a possibilidade da aplicação do indulto em casos que envolvem medida de segurança. O que nós temos é uma decisão que houve um decreto presidencial concedendo o indulto, que na verdade é o perdão da pena, né? Aquela pena ela acaba sendo extinta. O indulto ele é, na verdade, concedido por um decreto do presidente da República. É por meio desse decreto que acabam todas aquelas condições, os requisitos para a concessão do indulto ficam ali delineados por meio do decreto. E aí houve um decreto presidencial que estendeu o perdão daquela punição para aquelas pessoas que fossem submetidas à medida de segurança. O Tribunal de Justiça entendeu que
que esse decreto presidencial, ele realmente pode ser aplicado para aqueles que se submeteram a medidas de segurança, sem que isso configure qualquer tipo de ilegalidade. O Ministério Público entende que essa extensão ela não pode acontecer, e foi por essa razão que ele recorreu aqui no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo decidir em relação a esse caso vai valer para todos os demais semelhantes que estão em tramitação no Judiciário brasileiro. E o que são essas medidas de segurança que você citou? As medidas de segurança, elas é um tipo de punição, na verdade, são punições que são aplicadas, mas para aquelas pessoas que têm problemas mentais e são consideradas inimputáveis ou semi-inimputáveis. Então, por terem doenças mentais e por não entenderem o caráter ilícito daquela conduta que acabou sendo praticada, eles têm um tratamento diferenciado. Eles não vão ser submetidos a uma pena privativa de liberdade como uma outra pessoa com desenvolvimento mental completo. Então, o que a legislação estabelece é que, nesses casos, aplica-se, então, as medidas de segurança, que são, na verdade, o quê? Internações. Eles ficam internados e só poderiam ser liberados, de acordo com o Código Penal, quando não oferecessem mais periculosidade para a sociedade. Então, as medidas de segurança, elas têm um caráter preventivo, no sentido de que aquela pessoa não volte a cometer práticas ilícitas e também de preservar o próprio causador daquele dano, aquela pessoa que não tem o desenvolvimento mental completo, porque submete ela a um tratamento. Então, ela se submete a esse tratamento pelo período que ficar demonstrado que ela não vai oferecer mais riscos. E esse período, normalmente, ele é avaliado por uma perícia médica, onde se analisa a possibilidade ou não dele ser ou não liberado. Então, a grande discussão aqui é saber se nesses casos, né, de doentes mentais, se seria possível, então, o indulto, né, perdoar e eles serem colocados em liberdade. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação, e amanhã a gente volta para falar da pauta de quinta-feira do Supremo. Até amanhã.